E pessoas estão tendo muita dificuldade em relação à ansiedade, medo, dificuldade de lidar com as coisas que estão surgindo aí, emergindo aí nessa quarentena. E assim, eu acabei encontrando um tema que eu pudesse contribuir com a maioria das pessoas, que no final das contas eu acredito que todo mundo quer estar bem. E para isso eu acabei escolhendo o tema Jogo do Contente, para a gente falar um pouquinho aqui hoje, fazer essa troca, e espero que de alguma forma possa também estar ajudando vocês nessa fase. O tema, o Jogo do Contente. E o que é o Jogo do Contente? Tem um livro muito bacana chamado Poliana, que é muito conhecido, algumas pessoas já leram, outras não. Tem até, acho que é uma novela, né, sobre isso. Bem, eu não assisto a novela, mas eu conheço o livro e eu acho muito interessante porque trata de uma criança que aprendeu com o pai dela a olhar o lado bom da vida, sempre buscar o lado bom da vida. E ela foi treinando isso desde pequena, até em homenagem ao pai, a brincadeira. E assim, eu acabei adotando essa postura, porque assim, bem, se a ideia é interessante no livro e tal, então assim, essas coisas boas a gente precisa interiorizar, né? Trazer para a vida da gente. E eu acho muito bacana, e principalmente nesse período onde está acontecendo muitas coisas, e a gente procura sempre ver o lado bom da situação como aprendizado, eu acredito que isso nos fortalece, não é mesmo? Eu sou praticante das barras de Access, e eu aprendi nas barras que tudo é uma questão de ponto de vista. A situação está aí para todo mundo, mas o que vai fazer diferença é como você enxerga a situação. Se você procurar entender as situações que você está vivendo como um ponto de aprendizado, um momento de olhar para si mesmo e entender que isso só vai te fazer crescer, evoluir, se melhorar como pessoa. Então assim, a gente nunca sai perdendo, na verdade. Sempre a gente tem um aprendizado. Por mais que as coisas não sejam aparentemente ótimas, nem do jeito esperado, do jeito que a gente planejou, sempre vai existir uma experiência que vai nos fortalecer para o próximo nível. E, claro, eu acredito que vocês já devem ter vivenciado e ter observado isso na vida mesmo de vocês. Então, isso não é diferente. Esse momento pede para que a gente volte para o nosso lar interno e utilize as ferramentas que a gente tem. Se existir alguma dificuldade, pede socorro, pede ajuda, vai conversar com alguém para que isso possa ser melhor trabalhado por vocês. Porque, assim, estando trabalhando, fazendo as atividades, tudo, normalmente, muitas vezes a gente acaba negligenciando as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos e vai vivendo no automático, que era isso que estava acontecendo. A gente estava vivendo muito no automático, eu digo a maioria das pessoas estavam apenas trabalhando, fazendo, cuidando dos outros, cuidando dos filhos, fazendo as atividades de casa, sai de um lugar, vai para outro, nesse movimento, e acabava esquecendo de olhar para si mesmo. Então assim, só por aí a gente já tem um benefício, que é assim, o momento de parar, bem, forçadamente, mas também se fosse opcional, provavelmente a gente ia levar anos à frente e não ia ter esse momento de parar. Então essa é uma grande oportunidade. E assim, é importante que a gente consiga olhar e utilizar dos recursos que a gente tem, enxergar as coisas que a gente não estava enxergando antes e trazer isso ao nosso favor. Porque assim, enquanto estava tudo muito fácil, é muito fácil ter fé em Deus, dizer que tem fé em Deus, mas e na prática? A gente está vivendo um teste de fé na prática, entende? Então assim, eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante. Eu sou de uma família de artesãos, então eu tenho muitas irmãs que são artesãs. Eu entendo assim que é muito fácil você utilizar de matéria-prima que você vai lá e compra pronto e depois monta tudo e tá ótimo. Mas como é que você vai exercer a sua criatividade na hora que você perceber que você não tem muito recurso, não tem muita coisa? Você vai ter que se virar nos 30, e aí? E aí você vai trazer a sua criatividade à tona para inovar, de repente reutilizar os móveis da sua casa, reutilizar o seu ambiente, criar novas formas de reciclar, reaproveitar, porque senão a gente vive
num mundo incessante de consumismo, inclusive consumindo o próprio tempo sem nem saber o que está fazendo. Quando você não tem matéria-prima, não tem muito para onde ir, não pode sair, agora é a hora de você utilizar os recursos que você tem e que provavelmente você já tem muita coisa e que ainda não percebeu que tem. Mas é justamente nesse momento que você vai poder utilizar as suas ferramentas, e se não tiver, isso já vai fazer com que você traga para sua consciência do que você precisa realmente, que de repente você podia estar pensando, se tivesse tudo como estava, de repente seus anseios agora podia ser um carro, uma roupa, uma outra coisa, e agora você para e pensa, é disso mesmo que você precisa? É de uma roupa nova que você precisa? Ou você precisa de algo que vai te favorecer muito mais, que vai te fazer crescer mais, que vai te fazer se sentir mais firme e concentrado no seu propósito de vida? Então a gente está num momento de mudança de valores, e só esse voltar para esse lá interno é que está fazendo com que a gente retome a esse nosso lugar. É um lugar que era nosso e que a gente não estava percebendo por conta do automatismo. A gente está no momento realmente de trabalhar novos pontos de vista, novas formas de fazer as coisas, se reinventar, buscar ser criativo, conversar com outras pessoas, porque embora algumas pessoas estejam dizendo que está se sentindo isolado, está se sentindo só, mas isso está dando uma abertura para a gente conversar, mesmo que seja à distância, WhatsApp. A gente está conversando com outras pessoas que a gente não tinha contato porque estava todo mundo numa correria e não estava tendo tempo de trocar esse papo, essa ideia. Então, assim, pessoas estão retomando, a gente está tendo a oportunidade de saber como cada um está, agora que está todo mundo nas suas casas, está tendo mais tempo, está podendo criar até novos hobbies, ou inclusive fazer aquilo que não estava tendo tempo de fazer. Mas existe também uma resistência, e é justamente essa resistência que está impedindo de muitas pessoas não enxergarem o lado bom, porque ela estava no automático e ela vinha nessa inércia, e na hora que para, então ao invés da pessoa olhar, ufa, que alívio, agora eu posso fazer as coisas que eu já vinha reclamando, inclusive. Tem gente que estava reclamando de ter mais tempo com os filhos, com o cônjuge, com a família, ter mais tempo para conversar, ter tempo para estudar, ter tempo para arrumar casa, ter tempo para se dedicar às coisas. Se você olhar que agora você tem um tempo que você tanto estava esperando, você consegue aproveitar isso de uma maneira mais inteligente e não ficar na mente daquilo do que era para ser, mas como é que estava, porque isso só estava reforçando o automatismo. Muitas vezes a gente precisa intensificar a dor para poder a gente enxergar. Eu ouvi meu pai dizer algumas vezes que quando a gente não fica doente, às vezes a gente tem dificuldade de dar valor à saúde. Infelizmente o ser humano tem essa coisa de dar valor quando perde, de começar a dar valor quando ele identifica que ele não tem. Se existiu esse momento que está sendo necessário para a gente rever nossos valores, rever nossos conceitos, vamos nos abrir, vamos nos permitir para que esse momento aconteça e a gente consiga sair desse isolamento social mais enriquecidos, vivendo a própria essência. Isso é de verdade. Tudo que a gente olha, se a gente olha numa visão de reclamação, sabe, a gente acaba só fortalecendo isso e acaba não vivendo o propósito da coisa. Tem gente que diz, ai, tomara que essa quarentena acabe logo. E aí, sério que eu me pergunto, sim, e acabar, você vai ter vivido o quê? Você vai ter experienciado o quê? O que você tirou de bom? Ah, então ainda não é o seu momento, né? Vamos esperar com que cada um consiga aproveitar da melhor forma possível. Aproveitar essa oportunidade de grande transformação. Que a gente só vai se reconhecer autênticos a partir do momento que a gente olhar para si mesmo. Essa questão de treinar o lado bom é importante porque treinar é justamente a palavra. A gente vem de uma construção de crenças que a gente aprende desde a infância, a gente vai repetindo, então mudar não é de uma hora para outra e precisa de muita autocompreensão, de auto-perdão e de auto-observação. Algumas pessoas comentaram comigo na live anterior que a gente falou muito desse processo de se olhar, se observar, o que é que está acontecendo. E interessante que teve pessoas que disseram, eu não sei fazer isso, eu não sei me olhar, não sei me observar. E agora, eu faço o quê? Imagine quanto
Quantas pessoas estão distantes de olhar para si mesmo, de olhar para o seu corpo, de prestar atenção na sua respiração, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, mas a gente não olha. O corpo sente uma dorzinha, a pessoa quer logo tomar um remédio e se livrar daquilo. E o corpo, como eu sempre digo, o corpo é o nosso melhor amigo. Ele é muito sincero, mas a gente está tão acostumado a estar anestesiado que acaba negligenciando até essa comunicação sincera que o corpo tem. E aí, numa dorzinha de cabeça, quer logo tomar um remédio. Mas o que é que o corpo está dizendo? Exatamente, o corpo fala. E ele tá o tempo todo falando, mas se a gente tá, não, eu não posso sentir dor nas costas agora porque eu tenho muita coisa para fazer. Gente, o corpo tá sinalizando os seus limites. Se você não tem essa comunicação com o seu corpo, não para sentir sua respiração, sentir o que o seu corpo tá dizendo nesse momento, a gente vive no automático. E aí? E aí vai viver o tempo todo no paliativo, tomando remédio, aumentando doses de remédio, entende? O corpo fala, a gente que não escuta. E a gente faz questão de não escutar, porque é na hora que a gente começa a tomar remédio para não sentir dor, às vezes o corpo só tá querendo mais água, tá se hidratando direito, aí a cabeça começa a doer, aí toma remédio. Então assim, entra no ciclo vicioso. Então vamos observar o que o corpo tem a dizer e vamos treinar essa escuta a partir do corpo, mas também a partir dos seus pensamentos. O que você anda pensando, né? Se a gente se colocar, tem um exercício que a gente fala do eu observador, que é você procurar se olhar de fora, sabe? Como é que seria você olhar você de fora? Como é que é você olhar de fora? O que você anda pensando? Que pensamento repetitivo está aí? É autocobrança? É ansiedade? É culpa? E na hora que você olha para isso, então aí você começa a aprofundar. De onde vem essa culpa? Essa culpa é minha mesmo? Esse padrão de pensamento e de comportamento é meu mesmo? Ou será que lá na infância a gente ouvia isso e a gente ainda está conectado com as informações do passado e não está vivendo agora? Você, como é você agora? Depois de tantas experiências, depois de tanta coisa que já se passou, quem é você agora? Então a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de olhar para si mesmo. Ao invés da gente reclamar, por que não agradecer essa grande oportunidade de olhar? Porque o que eu tenho observado, inclusive, é que tem pessoas que já vinham reclamando do trabalho. E aí vem uma situação dessa que a pessoa para pensar, opa, espera ainda, será que eu realmente gostava tanto desse trabalho para agora me sentir tão abalado assim? Ou será que nesse momento eu posso estar utilizando a criatividade para pensar em novas formas, em novos meios de trabalhar, de se rever? Como é que está a importância que você dá ao dinheiro, à qualidade de vida? É mais fácil tomar remédio e não tratar a causa verdadeira. É cômodo, né? É cômodo, olhar para si mesmo dói, a gente tem que se enfrentar. Mas em compensação, é uma dor que é necessária para a gente encontrar a liberdade. Porque a gente se fortalece na hora que a gente assume o que a gente é. Mas não é com esse olhar de perfeição, é com o olhar de reconhecer, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esses limites, mas é assim que eu sou. Olha como precisa, muitas vezes, de um movimento externo para poder você olhar para você. Às vezes precisa de um término de um relacionamento para você olhar que você não estava se vendo, que você não estava agindo de acordo com o que você queria, que você estava só cumprindo um papel de querer estar com alguém, mas a carência estava ali, porque você não estava completa. E às vezes vem justamente os fins para poder fazer com que você mude de percepção. Olhe mais para você com mais sinceridade. Isso é encontrar a sua essência e viver assim, porque aí é mais libertador do que a gente ficar lidando com quem a gente não se identifica, com um trabalho que já está defasado. Esse é o momento da gente ter essa oportunidade de olhar com sinceridade o que é que importa para você. Então vamos aproveitar esse momento para olhar essa dor com carinho. Não com negação. Ah, não queria estar sentindo isso, não queria estar passando por isso. Tá perdendo a oportunidade. Vamos olhar para isso. Às vezes são coisas simples. De repente, o fato de você estar em casa, de cuidar das suas plantinhas, de fazer uma comida para sua família, às vezes é só isso
que você não se permitia antes por conta da correria, mas que agora você pode fazer. E aí sim eu vou dizer, valeu a pena passar por esse momento de quarentena e depois você voltar fortalecido. E não fraco, acabado, esperando, cruzando os braços, esperando, eu vou esperar a quarentena passar. Gente, tempo é vida. Tempo é vida. E assim, tempo vale mais do que dinheiro. A gente aprendeu a dizer, tempo é dinheiro. Não, dinheiro a gente recupera. E o tempo? Tempo é muito importante. Então a gente não tem que ficar cruzando os braços esperando isso passar. A gente nem sabe quando é que isso vai passar. Então assim, custa ser flexível? Vamos ser mais adaptável, né? Acho que a gente consegue aproveitar melhor e evoluir. Tem uma frase bem bacana que eu acabei escrevendo aqui, vou compartilhar com vocês, quanto mais profundo o mergulho, mais alto o voo da fênix. Não sei se vocês conhecem a história da fênix, que ela é representada por um pássaro, que ele se destrói, né, vira cinzas, e depois ele renasce. Então, às vezes a gente passa por uma dor intensa, mas quando a gente entende e a gente sai dessa dor, nesse processo de cura, a gente tem capacidade, inclusive, de ajudar outras pessoas. Porque não adianta querer ajudar outras pessoas que não querem ajuda, não adianta negligenciar você mesmo para poder ajudar para os outros, que você acaba interferindo. O karma, o movimento das pessoas, cada um tem sua jornada, cada um tem sua caminhada. E na hora que você para nesse isolamento social para olhar para você, você vai encontrar qual é a sua transformação. E o que você pode tirar de proveito dessa dor que está aí. Porque a dor às vezes é uma chave. Muitas vezes a dor é uma chave que depois que você passa por ela, que você encontra a sua força que muitas vezes você pensa que nem tem esse potencial, que você tem essa força, mas na hora que chega uma situação que você dá de cara com você mesmo, aí você encontra uma força que você nem conhecia em você mesmo. É nessa hora que o guerreiro renasce. Um momento de transformação, que a gente só vai conseguir aproveitar se não tiver resistência, então tem que se entregar. É para os corajosos. Procure sair da crise melhor do que você entrou. É justamente aproveitar para você olhar, para você pedir ajuda se necessário e procurar encontrar aquilo que antes você sentia que estava faltando. Porque o que está se apresentando agora não surgiu agora, já vinha de antes. Só que agora ele passou a ser intensificado, porque agora você está tendo uma oportunidade de olhar para isso e não fugir, porque não tem como fugir. Agora você olha as 4 paredes da sua casa e não tem como fugir, então é você com você. Eu sugiro que vocês façam uma espécie de linha do tempo para observar como é que vocês estavam antes. Como é que vocês estavam antes da quarentena? O que vocês de repente já vinham até reclamando, já vinham queixosos e que agora você se depara com essa situação? É que antes você observava, via e fingia que não via, porque tinha outras coisas para fazer. Mas agora não tem outras coisas. Agora é olhar isso de fato e fazer a sua seleção. O que você quer continuar? Como é que você quer ser ou estar depois que esse momento passar? Como é que você quer ser? E o que você pode fazer agora? Porque o futuro, ele é feito de vários presentes, de vários hojes. O ontem já passou, amanhã a gente não sabe, mas hoje é o presente, hoje é o dádiva, hoje você pode fazer alguma coisa. Se você quer dar um voo depois da quarentena, então agora é a hora de ajustar as asas. É ver o que você precisa para voar, que recursos você precisa para poder voar. É um planejamento? Então vamos fazer o planejamento, porque esse é um problema inclusive da pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa ela fica muito voltada para o futuro, que é o contrário da depressiva, que fica muito no passado. Mas na hora que você olha para o presente, que é o único lugar que você pode fazer alguma coisa, é nessa hora que você consegue ressignificar o passado e construir um novo futuro. É só com hoje. Então se você pensar, o que eu quero depois da quarentena? Eu quero voltar a fazer atividade física, quero ter o corpo assim, o peso tal.
Ok, mas você não precisa esperar a quarentena passar para de repente fazer uma atividade em casa, fazer uma caminhada, né, no seu condomínio. Eu conheço pessoas que fazem até levantamento de peso com objetos em casa. Então, assim, quem quer dá um jeito, né? E quem não quer dá uma desculpa. Isso é falta de presente, falta de presença. Sabe aquela pessoa que fica muito dispersa, coloca uma panela no fogo, esquece, aí começa a fazer uma coisa não, esqueci, aí começa a fazer 1000 coisas e no final das contas não faz nada ou não conclui muita coisa. E você consegue estar concentrada, é como assim, você está escrevendo, então escreva. Se você está tomando banho, tome banho. Se você estiver assistindo, assista. Se você estiver no celular, se você estiver lendo, então assim, quando você tá fazendo uma coisa e pensando lá na frente, você não tá nem lá na frente e nem agora. Também é treino. Eu tô fazendo um curso de criatividade do Murilo Gun, né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, ele trouxe uma fala que eu achei muito interessante, que é sobre o desaprender, né? Às vezes a gente fala de aprender coisas, mas a importância do desaprender, que a gente desconstruir essas velhas ideias para poder se abrir para o novo. Eu me dei conta de que isso não está funcionando, então bota isso de lado, então deixa eu aprender o novo. E é interessante porque, como ele coloca, as crianças são exemplo de viver o presente, tanto que elas são muito intensas. Elas querem aprender e elas não querem nem parar para tomar banho nem para dormir, elas querem de fato viver o presente. Mas aí vem o adulto, o sistema que cobra horário, cobra o tempo, e ela tem que se ajustar a esse mundo real, ou sei lá o que é real, mas ela acaba tendo que se ajustar a esse tempo e esquece de ser criança. E aí vem professores como professores de yoga, que trabalha respiração, postura, reensinando a você viver o presente novamente, que a sociedade corrompeu, né? A sociedade não permitiu. Depois que a gente vira adulto, a gente entra nesse outro estado para poder reaprender a fazer o que enquanto criança a gente já sabia. É um momento de desaprender, né? Para aprender novamente. Por isso que é importante a gente estar observando como é que a gente se comporta, quais são os padrões repetitivos de comportamento, o que é que você consegue identificar que é seu, o que é uma fala de um professor que te cobrou antes. Tem muita gente, por exemplo, que tem uma dificuldade de ler, de estudar, por conta de bullying na escola. É mais fácil dizer, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Porque, no fundo, sinceramente, eu acredito que todo mundo gosta de estudar. Todo mundo gosta de ler, gosta de pesquisar. Mas por conta desses congelamentos traumáticos da época de escola, então é mais fácil dizer que não gosta, que não quer. Só que quando existe um assunto que a gente gosta, a gente vai se dedicar. A gente vai pesquisar, a gente entra na internet e pesquisa, a gente pega um livro, se for de um assunto que você gosta, quem gosta de artesanato, quem gosta de jogos. Eu cheguei numa fase de jogos que eu não consigo passar adiante, então eu vou ler livro, vou pesquisar, Isso é estudar. Só que colocaram na cabeça da gente de que estudar era uma coisa ruim. Acredite, uma grande maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? De ver onde é que isso começou. E de onde é que vem isso? E como é que eu posso me ressignificar e fazer diferente? Eu quero fazer diferente. Inclusive o Murilo, ele indica, olha, escolha um livro ou um filme de um assunto que você não suporta. Ou de um assunto que você nunca pensou em fazer. Não gosto disso. Então, é esse o assunto que você deveria estudar, que deveria aprender, que deveria pegar um livro e pesquisar. Porque a gente, inclusive, cria novas sinapses. A gente começa a pensar de uma maneira diferente, se permitindo pensar de uma maneira diferente. Se quer chegar num nível maior no game, é isso, pesquisa. Aí, nessa hora, você vai perceber o quanto você pode gostar de estudar, de pesquisar e não sabia. E antes você estava no automático e agora você vai ter que parar para pensar, querendo ou não, mas se você se colocar nessa postura de aprendiz, então você vai começar a tirar um proveito da situação. Tem livro que o título nem é interessante, mas quando a gente
ultrapassa essa primeira barreira do julgamento, do preconceito, e a gente mergulha na leitura, a gente percebe que, uau, que oportunidade a gente teria perdido se a gente julgasse o livro pela capa, né? Isso vale para pessoas também. Às vezes a gente já chega tendo uma ideia formada sobre tudo e, na verdade, bem, a gente pode estar muitas vezes enganada. Eu quero falar sobre a questão da lição que você pode estar tirando desse momento. Eu tô entendendo que vocês agora já podem se colocar num lugar mais suave, mais aceitável, mais adaptável. E aí sim, começa a observar, isso é um exercício, começa a observar qual é o lado bom que você está vivendo esses dias. O que antes você reclamava para ter, mas e agora você tem? Ou então, que novos hobbies? O que você está fazendo agora que está te deixando bem? Porque assim, quando a gente foca no lado positivo, a gente ou desconstrói os incômodos, ou a gente deixa eles lá. Não precisa olhar, porque quanto mais a gente foca no problema, mais a gente acaba atraindo mais problema. Não queria estar passando por isso. Tô com medo. Tô nervosa. Tô ansiosa. E quando você fica nisso aqui, você acaba criando mais problema. E inclusive transformando aquilo que nem era para ser tão grande assim, você fica super valorizando o problema. Vamos treinar a olhar o lado bom. O que é positivo? O que está sendo positivo na quarentena para você? Não precisa ser formidável, mas o que é que está sendo bacana para você? O que você está conseguindo aproveitar? Não precisa nem ser coisas assim grandiosas, mas de repente tem um horário flexível para dormir, um momento de muita reflexão, mergulhar em si mesmo, estar mais próximo dos filhos. Olha quantas coisas boas pode estar acontecendo. Muitas lives aí, muitas pessoas que estavam escondidas estão sendo levadas a botar a cara no sol, aparecer na mídia e compartilhar aquilo que a pessoa estava só naquele cantinho lá, acostumado, vivendo, né, do seu jeitinho. E agora não. Agora você está podendo, sabe, não tem outra coisa para fazer, então é botar a cara no sol mesmo. Chega a ser afrontoso para os pessimistas quando a gente diz que tá ótimo, mas isso é um treino. Você não se sentir culpado de estar bem, de você se sentir culpado de estar feliz porque outras pessoas não estão. Alguém precisa estar bem, porque se nós somos uma rede de apoio, quando você olha para si e você muda a sua vibração para algo mais positivo, mesmo que você não faça nada externamente, mas você já está levando isso para o seu campo. Se você chega num lugar e você tá bem com você, é contagiante, mesmo que você não diga nada. Da mesma forma que uma pessoa que está muito baixa astral, é até difícil as pessoas sensíveis ficarem perto dessa pessoa. Mas quando você tá bem, você leva alto astral, você leva o seu silêncio, você leva a sua escuta. Então não precisa se sentir culpado de estar bem. O mundo precisa de que muita gente esteja bem. Imagina se a gente entrasse nessa de achar que porque a situação tá horrível e tal. Caramba, os médicos estão indo trabalhar, as pessoas... Não vou citar assim, porque eu posso acabar até me passando por alguma classe que esteja trabalhando, que esteja na ativa, para poder dar o suporte às outras pessoas. Mas assim, a gente precisa contribuir a nível de grupo, contribuir a nível planetário, vibracional, humano. A gente precisa estar bem, porque quando a gente está bem, a gente acaba influenciando nas pessoas à nossa volta e vira aquela rede de positividade. Mas é isso, não precisa se obrigar a estar ótimo, mas também não precisa achar que você tem que ficar triste porque tem muita gente triste. Não. Se chegar o momento de cuidar de você, cuide de você. Essa é uma contribuição que você está fazendo para o mundo, não é egoísmo. É olhar para você, porque a partir do momento que você tá bem, quem tá à sua volta fica bem também. Se tiver dor, deixa doer. Se tiver que soltar, solta. Se tiver que deixar ir, deixa ir. Se tiver que colocar um fim, coloque um fim. Se tiver que colocar um ponto final, coloque também. Mas o que importa é decidir. E as melhores decisões são feitas a partir do momento
que você está integrado com você mesmo. Quando você sabe de fato o que você quer. Que se você não para olhar para você, o mundo louco à sua volta não deixa. Tem gente que não sabe nem o que tá sentindo. Só sabe que tá sentindo incômodo. É falta de quê? É falta de si. Falta de se buscar, de se entender. É a gente entender que tudo passa. Mas que também não adianta tudo passar e a gente não aproveitar enquanto estiver passando. Porque senão é como a gente fazer uma viagem e estiver focado apenas na chegada e acabar não aprendendo e não estar observando, às vezes, belíssimas paisagens no caminho. Gente, o jogo do contente, ele vai exatamente por aí, sabe? Por mais que a situação esteja difícil, complicada, não estou dizendo que coloca o óculos cor-de-rosa e enxerga os problemas, não. Enxerga. Esse é o momento para isso, para enxergar, mas também para poder conseguir aprender. Porque assim, essa não é a única crise que a gente está passando. Muitas outras crises podem vir. E aí, você vai estar preparado? Então, esse é o momento de se rever, de se olhar, de organizar a vida, de fazer essa autoobservação, de ouvir o grito da dor. Existe muita falta de respeito com as nossas dores. Porque a gente tá muito acostumado a não querer sentir dor. Mas assim, a dor é a forma da gente se comunicar. E eu não falo só de dor física. Eu falo de todo tipo de incômodo. Por exemplo, da borboleta. Quando tá no casulo ainda e ela passa por esse período lá. E conta-se da história de um mocinho que estava olhando e ele viu o sofrimento da borboleta para poder sair do casulo. E aí ele observou tanto sofrimento que ele quis ajudar a borboleta a sair. Porque estava muito apertado para ele sair do casulo. E aí ele foi lá, pegou uma tesoura e ajudou, né? E cortou para poder facilitar a passagem para a borboleta sair. Acontece que nessa necessidade de querer ajudar, ele acabou atrapalhando. Na hora que o menininho acabou cortando e a borboleta saiu, ela não pôde mais voar. Porque esse momento de sair do casulo fazia parte do processo dela tirar o excesso das asas. A gente não entende muito bem de biologia, mas é tirar o excesso do processo dela para poder ela conseguir sair limpa e livre para abrir as asas e voar. Mas o menininho, no intuito de ajudar, ele acabou interrompendo aquele processo. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. É o sofrimento que acaba congelando. E a dor, ela tá aí como uma grande professora. Tudo no seu tempo. E o tempo agora é de se rever, de se olhar, de se permitir, aproveitar da melhor forma possível para que a gente saia dessa mais fortalecidos. Aproveitando mesmo assim, poxa, eu fiz tudo que eu queria, tô saindo daqui leve e solta, dei uma faxina geral na casa, dei uma faxina geral dentro de mim e agora eu tô mais forte. É aquela mania, né? De querer ajudar todo mundo e às vezes a pessoa não tá no momento. Não é porque a pessoa tá passando por uma necessidade, por uma dificuldade que ela precisa de ajuda. Ela tá no processo dela. Somos todos caminhantes aqui. Então nós não somos a palmatória do mundo. A gente não tem que ajudar todo mundo porque cada um está na sua caminhada. Isso é maldade, isso é egoísmo? Não, isso é respeito. Eu vou trazer inclusive um exemplo aqui de um mendigo. Houve uma pessoa que ficou muito sentida pelo mendigo e tal e quis ajudar. E foi lá e fez o que ele pôde fazer e o mendigo não estava nem aí. Ele não queria ajuda. Ele estava na zona de conforto dele. Ou estava vivendo o processo de crescimento que a alma dele pediu. Então, às vezes, gente, eu vou colocar uma coisa aqui, é bem exótico, mas assim, às vezes a pessoa que ajuda, eu sei que existe a questão do bom coração de ajudar, mas às vezes não é bem isso. Imagine um mendigo que recebe, está lá sentado numa posição onde ele não pode ter orgulho nenhum, e ele precisa estar lá recebendo o dinheiro que fulano, que tem tudo lá, deu para ele. Qual é a alma mais nobre? É de quem deu o dinheiro ou de quem se colocou naquela situação de não ter orgulho para receber aquele dinheiro? É tudo uma questão de ponto de vista. Então a gente está ajudando pensando que nós somos ótimos, a gente é muito generoso, a gente quer ajudar, mas de repente a pessoa que está ali com sua nobreza de alma para receber aquela ajuda, ela está sendo muito mais nobre,
sabe? Não estou generalizando, mas eu digo que receber não é fácil. Para poder você aprender a receber, a você entender que você precisa de ajuda, não pode ter orgulho. E a gente foi educado a querer dar sempre. Não, eu quero ajudar. Eu fui educada para ter caridade. Então eu quero ter caridade, eu quero ajudar sempre. Mas na hora que a gente se coloca numa situação de receber ajuda, fere o orgulho. Não é questão de ser melhor ou pior. É que todos os lugares existe essa necessidade de respeito. Quem dá e quem recebe. Mas a gente só quer dar. E aí, você que só quer dar, como é que é você para receber? É difícil? Porque tem muita gente que tem dificuldade de receber. Eu achei fantástico ter vivenciado isso, porque, inclusive, essa semana, eu muito solícita, quis ajudar uma pessoa, e a pessoa tava, sabe, veio pra cima de mim com tudo. Que absurdo você tá feliz. Você não fica triste, você tem que ficar triste. Quer dizer, eu tentei ajudar uma pessoa, e a pessoa me criticou, porque ele achou um absurdo. Como é que você tá bem? Sabe? Mas ninguém sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, não é querer ser melhor, mas se nesse momento eu tenho condições de ajudar, ok. Só que eu reconheço que lá no passado eu precisei muito de ajuda. E essa é a minha forma de contribuir hoje. Então, se você em algum momento já foi muito ajudado e hoje você quer ajudar, ótimo. Mas se agora você está no momento de pedir ajuda, então aceite isso. Olhe para isso com mais respeito de quem dá e de quem recebe. Não é certo e errado, mas precisa ser sincero. Não quero ser palmatória do mundo, sabe? Nós não temos condições, é fardo pesado. Se já é difícil a gente olhar para dentro da gente, a gente se reconhecer, a gente perceber, e agora a gente vai querer fazer isso para os outros e impedir os outros de um aprendizado, porque a gente está ali querendo cortar o buraquinho para ajudar a borboleta a sair. E aí, às vezes a pessoa tá precisando justamente passar por aquela dificuldade para dar um start e mudar de vida. Mas você, na intenção de ajudar, foi lá e estragou tudo. Consegue perceber, gente? Às vezes é só dizer, olha, se precisar de alguma coisa, dentro das minhas possibilidades, eu tô aqui para ajudar. Mas não diz, não, sai daí, que agora eu que vou sofrer no seu lugar. Não, a gente não tá nesse nível ainda. Essa questão de se sentir, eu tentei ajudar e a pessoa não reconheceu e tal. Bem, quando você ajuda, você ajuda. Não precisa pedir, né? Não precisa ter nada em troca. Se é de coração, mas respeitando sempre o tempo do outro, o aprendizado do outro. E é por isso que eu senti no meu coração de trazer essas percepções, assim, para quem ainda não estava enxergando o lado bom, esse jogo do contente, de enxergar as coisas da melhor forma possível. Se permita sair do controle. Esse é um grande aprendizado, tá todo mundo precisando aprender. Sair do controle, porque a gente já tinha tudo muito esquematizado, e a gente tá na quarentena ainda querendo esquematizar, a gente quer uma data para a quarentena acabar, porque aí a gente fica esperando esse dia. E às vezes a gente nem aproveita. Aproveite cada dia, é só o que a gente tem. Se acabar amanhã ou semana que vem, ótimo. Mas se acabar aqui a 2 meses, aproveite. Isso é treino, sabe? Aproveite essa oportunidade para viver um dia de cada vez. A ansiedade é muito futuro. A gente não sabe. E na verdade a gente não precisa, porque se a gente aproveita essa oportunidade para crescer, para evoluir, para fazer as coisas que a gente gosta, a gente pode fazer isso, continuar fazendo isso quando a gente se reorganizar, quando tudo voltar. Não é ao normal, porque assim, sinceramente, eu espero que não volte ao normal, que a gente volte melhor, porque do normal a gente já vinha, a gente chegou nisso que a gente está hoje. Então assim, vamos ser melhores, é melhor do que normal. Gente, é isso aí, vamos cuidar para que a gente fique bem e a gente continue bem a partir desse aprendizado, desses novos pontos de vista. Então vamos treinar esse olhar positivo, procurar sempre olhar o lado bom. A gente só tem a crescer com isso, a gente só tem a evoluir com isso e a gente só tem a trazer mais tranquilidade, mais adaptabilidade, ressignificar a vida. Olha que lindo. Vamos sair daquilo que nos levou a chegar aqui e sermos pessoas melhores, não no sentido do perfeito, mas do estar bem.
Beijão. E gratidão pela presença de vocês aqui. Muitas bênçãos, muito autoconhecimento. Beijo e tchau, tchau.